Olá, muito bem-vindo, muito bem-vindas. Estamos começando o nosso tempo de mentoria. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está chegando, Lauana, Etelera, muito bem. Ok, gente, nós vamos conversar nessa noite sobre perguntas estratégicas e daqui a pouquinho vai estar conosco o Daniel Vargas também. Nós somos e crescemos com o conceito de que precisamos dar respostas para as pessoas, não é mesmo? E de uma maneira muito importante, nós precisamos entender que precisamos não só ser pessoas de respostas e ter respostas para as pessoas, mas também precisamos aprender a fazer boas perguntas. E bem-vindo, Daniel, que está conversando hoje à noite conosco aí sobre perguntas estratégicas. Bom ter vocês com a gente. Então, estávamos conversando, Daniel, de que nós vamos para a faculdade de teologia, muitas vezes como pastores ou como líderes, nós procuramos nos expressar e nos esforçar para ter respostas para as pessoas. E nós vamos ver hoje o quanto é importante nós ganharmos a habilidade de fazer boas perguntas. Então, que de maneira bem especial, nós temos que ganhar essa habilidade, não é? Eu caminhei muito tempo olhando para as pessoas, se eu não sabia dar uma resposta, pensa alguém que sabia enrolar. Então, entrava numa enrolação para fazer de conta que eu sabia aquela resposta. Por quê? Porque não queria deixar entender que eu não sabia responder. Então, qualquer coisa servia para enrolar a outra pessoa. Né? Então, nós crescemos com esse conceito aí de ter que ser as pessoas da resposta, né? Daniel vai começar conversando conosco aí a perspectiva dele, a perspectiva bíblica sobre perguntas. Nosso tempo de mentoria nessa noite é um tempo onde queremos conversar sobre perguntas estratégicas para discípulos e discipuladores. Então, fique com a gente, muita coisa boa vindo por aí. Olá, boa noite, pessoal. É uma grande alegria estar com vocês nessa noite para falarmos a respeito de um tema muito importante: perguntas chaves. E vamos falar a respeito de crescer na habilidade de fazer boas perguntas. Se nós formos olhar no Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus fazendo muitas perguntas. Nós vamos ver que ele, durante todo o seu ministério, empregava constantemente perguntas inteligentes para interagir com pessoas. E eram as mais variadas. Nós vemos ele fazendo pergunta para os discípulos, fazendo pergunta para estudiosos e religiosos, fazendo pergunta para doentes, fazendo pergunta para até os seus próprios familiares. Isso é uma coisa importante. Porque se nós formos dar uma olhada no Novo Testamento, nós vamos descobrir que Jesus fez 307 perguntas. Ele recebeu 183 perguntas. Isso está relatado no Novo Testamento. E apenas três de 183 perguntas, ele respondeu diretamente. Outras, ele respondeu indiretamente, ou levou as pessoas a pensarem a respeito daquele tema. E é sobre isso que nós vamos começar hoje, conversando a respeito de boas perguntas. E uma pergunta-chave para o estudo bíblico, e uma pergunta-chave para o nosso dia a dia, quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos um livro, depois do nosso tempo devocional, é a seguinte pergunta: o que mais chamou a atenção? Ou, em outras palavras, o que Deus está lhe dizendo? Não é verdade, Ira? Com certeza.
E quando nós pensamos em perguntas-chave, nós estamos pensando em perguntas que nós precisamos fazer não só em nossos relacionamentos de discipulado, quando estamos juntos um com o outro, intencionalmente levando um outro a crescer, mas principalmente nós aprendermos a perguntar para Deus e também aprendermos a nos perguntar. O que me chama a atenção nesse texto bíblico, por exemplo, que eu estou lendo? O que me chama a atenção nesta mensagem que eu estou ouvindo? Então, esta pergunta pode ser uma pergunta simples, mas o que eu estou ouvindo Deus me falar? Ou seja, o que me chama a atenção? O que Deus está me inquietando com aquilo? E essa pergunta, ela é poderosa, ela é uma pergunta que nos encoraja e nos ajuda por diferentes formas. A primeira dela, quando nós perguntamos para a pessoa o que chamou a atenção naquela mensagem, o que chamou a atenção naquele estudo que ela se preparou para vir para o grupo de discipulado, o que chamou a atenção dela no devocional que ela fez de manhã, ou seja, o que ela ouviu de Deus no devocional, essa pergunta é uma pergunta que ajuda a evitar, primeiro, imposição. Por quê? Porque não força os participantes a caminhar diferente de uma percepção que eles estão tendo, eles mesmos estão tendo. Então, eles mesmos estão alinhados com a percepção que eles têm. E às vezes, a gente tem uma pergunta, mas a pergunta direciona a pessoa para um caminho diferente daquele que o coração dela, naquele momento, está caminhando pela percepção que ela está tendo. Eu percebi isso algumas vezes, por exemplo, quando me preparei para o meu grupo de discipulado, e de uma maneira especial Deus foi falando comigo, e eu fui, vibrando com aquilo que Deus estava falando comigo, e quando chego no meu grupo de discipulado, se o líder facilitador do grupo de discipulado não é alguém sensível àquilo que o Espírito Santo também está trazendo, ele já vai conduzir do jeito dele como se todos tivessem ouvido a mesma coisa ou tivessem que caminhar com a mesma percepção no grupo. Então, como é importante que quando eu tenho essa percepção, o que Deus está me chamando a atenção, o que eu estou ouvindo dele no meu preparo para ir para o meu grupo de discipulado ou no meu devocional, eu posso compartilhar, então é algo meu. E essa pergunta, quando alguém me faz em relação à mensagem do culto que eu ouvi, ao meu devocional, ao meu preparo para o grupo de discipulado, é algo que eu posso caminhar a partir da percepção que eu tenho. A segunda coisa que essa pergunta nos traz, nos leva, ela toca os nossos corações. O que Deus está dizendo? Qual é a voz de Deus? O que significa isso para a minha vida? Sabe, ela nos leva a olhar o nosso próprio coração. Nos leva a olhar para dentro de nós. Então, nessa perspectiva, o quanto é importante, por exemplo, ajudar as pessoas a serem sensíveis a esse mover do Espírito, que é o terceiro item, por que essa pergunta, o que chamou a atenção, o que você está ouvindo de Deus é tão importante. Nós podemos experimentar um espaço onde o Espírito Santo tem a possibilidade de nos dirigir e nos levar a entender aquilo que realmente Deus quer que nós entendamos. Então, no final de uma mensagem, no culto à noite, você trazendo, ou quando tem uma palavra que você dá para os seus líderes, para os seus pastores, pede para eles silenciarem e deixa o Espírito Santo conduzir eles. Mas você pode fazer essa pergunta: o que chamou sua atenção? O que você está ouvindo de Deus nessa palavra? E nós vamos nos surpreender se eles tiverem oportunidade de compartilhar após um minuto em silêncio a riqueza do que eles estão ouvindo de Deus. Por quê? Porque é um mover de Deus, é a multiforme graça de Deus se manifestando. Então, para um é uma ênfase, para o outro é outra ênfase, e sempre, então, de novo, uma riqueza de uma mesma palavra ou um mesmo estudo, trazendo uma riqueza grande, uma diversidade para todos ali que estão ouvindo ou envolvidos. Então, se você puder, no final de qualquer mensagem,
que você está trazendo, fazer essa pergunta e pedir que as pessoas silenciem, elas se abrem ao mover do Espírito Santo, aquela palavra que o Espírito quer testificar no espírito da pessoa. O que chamou sua atenção? O que Deus está falando com você? E essa pergunta você pode fazer a você mesmo, a você mesma, quando você faz o seu devocional. O que Deus está falando comigo aqui? O que Deus está chamando a atenção? O que eu estou ouvindo de Deus de maneira especial neste meu devocional hoje? E então, ali eu me aproprio dessa palavra. É possível que em 3 horas eu não lembre todo o conteúdo teológico que estava em meu devocional, mas eu posso fazer como Maria, guardar no coração aquilo que o Espírito moveu em mim. E eu posso guardar isso que eu entendi que de uma forma especial o Espírito testificou em meu espírito. Outra coisa, queridos, que isso nos leva, uma pergunta dessa é uma pergunta simples e é fácil de ser aplicada. Olha só que interessante. É uma pergunta que é reproduzível e qualquer líder pode utilizá-la, sabe? Facilmente. E isso vai ajudar muitos a crescer na graça e no conhecimento e na presença de Deus. E é interessante que, nessa perspectiva, o quanto eu preciso me responsabilizar em ouvir Deus. Nós temos hoje muitas pessoas falando, temos acesso a muitas informações. Você pode entrar no Instagram, nas redes sociais, no YouTube, nos sites. Nós temos uma abundância de informações e pessoas ministrando, pessoas falando. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos cair no risco de ter um monte de informações teológicas sem, contudo, trazer isso para mim, para a minha vida e aquilo que de especial Deus está falando comigo. Então, é importante que a gente tenha o hábito de estar no devocional, estar ouvindo uma palavra de alguém, estar num culto, estar numa rede social, ouvindo uma mensagem, seja onde for, de nos fazer essa pergunta. Essa pergunta sempre de novo vai nos levar a nos responsabilizar de ouvir Deus falar conosco. Porque Deus é um Deus que fala. E se não estamos ouvindo, alguma coisa está errada conosco. Porque Jesus diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. E elas conseguem discernir entre a sua voz e a voz dos estranhos. Então nós temos que ganhar a habilidade de discernir, de ouvir a voz de Deus. E essa pergunta nos ajuda a ganhar essa habilidade, essa disciplina de ouvir a voz de Deus para a nossa vida. E como ela é tão simples, como o Daniel já falou, você pode ajudar pessoas também nesse processo. O que Deus está lhe falando agora? Ajudar pessoas a ouvirem intencionalmente Deus para a sua vida. Então, vamos lembrar a primeira pergunta que estamos falando hoje, perguntas estratégicas para discípulos e discipuladores. A primeira pergunta é, o que chamou sua atenção? Ou, o que você está ouvindo Deus falar com você? Ok? Lembrados? Vamos para a segunda, Daniel. Qual é a nossa segunda pergunta nessa noite, estratégica? A segunda pergunta é aquela que nos conduz à aplicação. Porque uma verdade apenas ouvida e não aplicada, ela não traz crescimento. E a questão que conduz à aplicação, ela poderia ser colocada em forma de pergunta da seguinte maneira. O que você pode fazer essa semana à luz dessa verdade? Ou, em outras palavras, que passos ou passo eu posso dar, ou você pode dar à luz dessa palavra, à luz dessa verdade que Deus nos revelou, que Deus te revelou? Sim. Então, nós já vimos a primeira pergunta. O que chamou sua atenção? Na mensagem do culto, no devocional, na sua preparação para ir para o seu grupo de estudo bíblico, seu grupo de discipulado, como uma leitura prévia, aquilo que você se prepara para chegar até lá. Então, a primeira pergunta, o que chamou sua atenção que você ouviu de Deus? Pronto, ouviu Deus falar com você.
E a palavra de Deus, ela é útil para o ensino, correção, repreensão e educação na justiça. Ou seja, ela deve gerar mudança em nossa vida. E isso que o Daniel trouxe é muito sério, porque a verdade não liberta. A verdade aplicada em nossa vida traz liberdade. A palavra está aqui, mas ela precisa ser aplicada em minha vida para que eu experimente a liberdade que a palavra quer trazer. Então, nessa perspectiva, nós precisamos aprender também a fazer a pergunta. Depois que ouvimos de Deus, o que então eu posso fazer à luz dessa verdade? Ou seja, que passos eu posso dar agora? Que passos práticos eu vou tomar a partir disso que eu ouvi? Por que essa pergunta é tão importante? Porque ela me livra do engano. Porque sem aplicação, tudo eu posso aumentar meu conhecimento, mas estar muito enganada em relação ao meu crescimento. Então, nós muitas vezes acabamos ficando como os fariseus que tinham um grande conhecimento da lei, mas tinham dificuldade em se relacionar com o Logos, com o verbo da vida. Nós precisamos aplicar esta palavra em nossa vida, senão, diz Paulo para Timóteo, nós temos uma aparência de piedade somente. Então, precisamos ser como Barnabé, que Atos diz que ele era íntegro. Íntegro é uma pessoa inteira, de dentro para fora ela é igual. O exemplo disso é como uma cebola, você tira uma folha fora, dentro o miolo da cebola é da mesma consistência que ela ali fora. Nós precisamos ser de dentro para fora as pessoas coerentes com o que cremos. Então, uma transformação de dentro para fora só acontece quando eu aplico essa palavra em minha vida. Então, se eu não quero viver um engano, esta pergunta pode me ajudar. Primeiro, o que eu ouço de Deus. Segundo, como eu aplico ela em minha vida. Lembra que está escrito em Tiago 1 e 22, diz assim, ó, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A segunda coisa que nos leva é um crescimento intencional. Sem aplicação, raramente haverá desenvolvimento intencional. E se houver um crescimento, a tendência é que seja acidental e tão lento que nem nos permita perceber mudanças reais em nossas vidas. Então, se nós queremos crescer, precisamos, de novo, fazer o quê? Ouvir Deus falar conosco. A palavra não pode ficar só como uma informação teológica distante da minha vida. Então, daquilo que eu ouvi na mensagem do culto, no devocional, o que Deus está de fato falando comigo, qual a área da minha vida que Deus está me convidando a mudar. Segundo, como que passos práticos eu vou tomar para essa mudança, então vai gerar crescimento. Agora, uma vez que eu identifico a área que eu quero mudar, identifico que passos práticos eu estou ouvindo Deus me convidando a dar para gerar mudança em minha vida, uma vez que eu identifico isso, então eu preciso ter pessoas, e é o terceiro item, a prestação de contas, pessoas para as quais eu presto conta. Nós acabamos ficando, muitas vezes, somente nas boas intenções. As boas intenções que não geram mudanças. Nós brincamos, muitas vezes, Daniel e eu, que nós somos bons de iniciativas e péssimos de acabativas. Nós começamos e temos propósitos fantásticos, mas se não temos pessoas para quem prestamos conta, nós vamos ter dificuldade em crescer. Então, na medida que eu ouço Deus, identifico que Deus está me chamando a mudar, eu aplico isso em minha vida, saindo do engano, mas trazendo um crescimento intencional e acelerado em minha vida, eu preciso ter pessoas que me ajudam na prestação de contas desses passos práticos que eu me dispus a tomar. Por quê? Porque é importante que nesse tempo eu tenha pessoas que me perguntam. Então, se eu tenho identificado quais passos práticos que eles sejam mensuráveis, observáveis,
E de maneira que, com isso, eu posso observar se está tendo mudança ou não. Vou trazer um exemplo, um passo prático. Eu estou realmente entendendo que preciso, Mateus 16, negar a mim mesma, tomar minha cruz e seguir a Jesus. Jesus está me chamando a um tempo de entrega profundo para Ele. Aí, meu passo prático, me entregar para Jesus. Amém, glória a Deus. Mas o que eu vou fazer de prático para essa entrega? Então, eu posso dizer que o meu passo prático vai ser, eu vou jejuar uma vez por semana. O meu passo prático pode ser, eu vou ler todo o Salmo 119 nesta semana. O meu passo prático pode ser, eu vou ter um tempo de intercessão nesta semana de 20 minutos e fiz uma lista pelas quais as pessoas eu vou interceder. O meu passo prático pode ser, eu vou ler aquele livro, mas também pode ser, eu vou procurar esta pessoa para colocar em dia o meu relacionamento com ela, pedindo perdão, me ajustando com ela, porque Jesus diz que antes de me ofertar a Ele, eu preciso ver se está tudo em ordem aqui com os meus relacionamentos. Então eu preciso identificar o que é isso que eu identifico como passo prático. Se ele não está claro, eu também não sei de forma clara prestar contas. Nós estamos falando de duas perguntas que querem nos ajudar como discípulos e discipuladores, que nós podemos fazer no relacionamento do discipulado essa pergunta, mas que podemos fazer seja ouvindo uma mensagem de culto, seja estando no nosso devocional, no nosso ouvir Deus ou num grupo de discipulado. A primeira pergunta é o que me chamou a atenção nessa leitura, nessa mensagem, ou seja, o que eu estou ouvindo de Deus, e a segunda, que passos práticos eu vou tomar. Se eu não identifico coisas mensuráveis, coisas práticas, observáveis, vou me entregar mais para Jesus, vou amar mais a Jesus, fica difícil para eu prestar contas também no meu grupo de discipulado. Então, que passos práticos eu vou tomar precisa realmente ser um convite a identificarmos ações práticas para o que vão gerar um crescimento naquela área, uma mudança de atitudes que vai gerar mudança de comportamento em minha vida, vai trazer crescimento. Também nos ajuda a superar a superficialidade. Às vezes, quando alguém não está crescendo ou progredindo, é ótimo, é necessário descobrir e reconhecer o que está acontecendo. Por isso é bem importante caminhar um pouco mais nessa aplicação. Pode ser que reconheça alguma razão pela qual não consegue avançar e aí encontre caminhos para resolver esse entrave. Eu já tive situações de chegar no meu grupo de discipulado e ter, por exemplo, como uma ação prática, eu vou ler tal livro, eu vou me dedicar a ler mais isso, e ser perguntado pelas pessoas do meu grupo, as outras 3 pessoas do meu grupo de discipulado, mas o que de prático mais você vai fazer? Porque leitura é algo intelectual, é prático, mas é algo intelectual, ou seja, que mudança de comportamento, que atitude você quer tomar, além de ler, que é uma ação intelectual. Talvez ler o livro e identificar 3 caminhos que o livro aponta para naquela área eu resolver. Então, nós precisamos ter um compromisso de identificar realmente coisas práticas que vão gerar mudança em nossa vida. Bem, nós vimos 2 perguntas. Quem lembra as 2 perguntas? Vamos lá. Quem quer escrever aí no chat para nós? 2 perguntas. Primeira pergunta. O que eu ouvi de Deus? Ou seja, o que me chamou a atenção. E a segunda, Daniel? O que eu vou fazer com isso? Não é verdade? Como é que eu vou colocar em prática isso na minha vida? Como é que eu vou... de que forma eu vou poder viver essa semana? Que passos eu vou dar nessa semana? Como é que eu vou implementar isso na minha vida? Isso que eu ouvi de Deus. Essas 2 perguntas você pode fazer no final do culto, levando a igreja a uma cultura de discipulado, porque palavra que não se pratica não é discipulado.
São perguntas que ajudam as pessoas a aplicar em sua vida, a ouvir Deus e a aplicar em sua vida aquilo que estão ouvindo. Já pensou que bagunça santa? É isso aí, Fernanda Tavares, o que eu ouvi de Deus? Primeira pergunta. Então, essas perguntas, depois de um culto, uma mensagem do culto, pode dar uma baguncinha santa no culto. Mas deixa as pessoas em silêncio, pelo menos 2, 3 minutos, para elas identificar o que Deus mais chamou sua atenção nessa mensagem. E uma vez que elas têm esse tempo em silêncio, convide elas para trazer material de anotação. Convide elas para anotar que passos práticos elas vão dar a partir da mensagem que você está trazendo no culto. Então você está levando sua igreja a uma cultura de discipulado por meio dessas 2 perguntas. O que eu ouvi, o que você ouviu de Deus e que passos práticos quer tomar. E sabe mais? No próximo culto, antes de começar a próxima mensagem, dê 3 minutos para que eles compartilhem um com o outro, com quem está ao seu lado, como eles obedeceram aquilo que ouviram Deus falar no domingo passado. Porque só cresce quem obedece. Se queremos uma igreja madura, radiante e gloriosa, nós precisamos ajudá-los a obedecer aquilo que estão ouvindo de Deus. Amém? Já vimos 2 perguntas. Vamos lá, Daniel. Temos mais uma pergunta aí. A terceira grande pergunta é uma que gera perguntas. Uma pergunta que gera perguntas. Qual é a pergunta, Daniel? Quais perguntas lhe vêm à mente à luz deste estudo? E aí, anote pelo menos uma. E sabe quais são as razões que essa pergunta é tão poderosa? Primeiro, discipulado. Todo bom discípulo faz perguntas. Queremos que as pessoas cresçam como discípulos, não é verdade? Porque nós queremos que as pessoas cresçam, que sejam discípulos de Jesus. E discípulo faz perguntas. Segundo lugar, discipulador. Todo bom discipulador faz boas perguntas. Eu já citei que Jesus fez muitas perguntas. E perguntas que impactaram muitas pessoas. Queremos que as pessoas cresçam como discipuladores. Terceiro, cria uma mentalidade investigativa. Essa pergunta pode ajudar a criação de uma mentalidade de avaliar, examinar, verificar os assuntos de forma profunda. Está escrito? Examinai as Escrituras. Não é verdade? Não é só para olhar, não é só para ler, mas é olhar com um olhar investigativo. A pessoa que desenvolve o hábito de fazer perguntas tenderá sempre a crescer. Você só precisa ter cuidado para que essas perguntas sejam genuínas e não um ataque crítico ou velado em forma de pergunta. Uhum. Aquela perguntinha sutil, assim, que você quer comunicar alguma coisa, você sabe como é que é, né? Ao invés de ser uma pergunta de uma dúvida saudável, é uma crítica velada. Então, como é importante, nós estamos falando de perguntas, Cláudia está entrando aí com a gente, estamos falando de perguntas. Perguntas que nos ajudam a crescer, porque todo bom discípulo faz perguntas. Jesus fez mais de 380 perguntas, é isso, né, Daniel? 307. E das 180 e poucas perguntas que foram feitas a ele respondeu só 3 diretamente. As outras respondendo com outras perguntas. Então, o quanto é importante nós ganharmos habilidade em fazer perguntas. Primeiras 2, o que me chamou a atenção, o que eu ouvi de Deus. Segundo, que passos práticos eu vou tomar. E agora a terceira grande pergunta que gera perguntas é: que perguntas me vêm a partir desse texto, desse estudo que eu estou fazendo? Estou me preparando para o meu grupo de discipulado na quarta-feira, fazendo o meu estudo. E uma das perguntas do estudo era: quantas pessoas ali no texto que eu estou lendo de Marcos, Jesus chamou diretamente? E só tinha ali uma pessoa que Jesus chamou diretamente.
André e o outro discípulo, possivelmente João, eles seguiram Jesus porque João Batista disse: esse é o Cordeiro de Deus. Aí depois ele vai lá e chama Pedro. Vem cá, Pedro. Pedro começou a seguir Jesus. Aí depois só Natanael é quem vem e é chamado por Filipe, que Jesus chama. E depois ele vai lá, chama Natanael, outro chama Natanael. Então ali no texto tem uma riqueza disso. E aí eu me fiz uma pergunta assim: o quanto a minha vida tem sido um convite para as pessoas seguirem a Jesus? Me perguntei. Porque o texto está indicando claramente que discípulos que estavam seguindo Jesus estavam chamando outros para seguir a Jesus. Que lindo! Até que depois lá, Jesus, depois de 1 ano e meio, chama eles para ficar perto deles oficialmente como discípulos, onde ele investe mais tempo. Mas a pergunta que eu me fiz é: qual a importância da minha vida? Quer dizer, o quanto o meu encontro com Jesus é um encontro divino, um encontro onde eu tenho experimentado transformação, que agora eu convido outras pessoas a se encontrarem com Jesus. A minha vida tem mostrado que esse encontro com Jesus é bom? Uau, essa pergunta me pegou. Então, nós olharmos para textos bíblicos quando estamos nos preparando para o nosso grupo de discipulado, tarefa prévia, nos preparar. Quando estamos lá ouvindo a mensagem do culto, nos fazer boas perguntas. Estamos lendo um texto bíblico, fazer boas perguntas. Que perguntas eu posso fazer a partir desta verdade ou desse texto bíblico? E aí, então, uma vez que eu fiz essa pergunta, que passos eu posso dar? Ou seja, e agora, Elaine? O que a sua vida precisa mudar para que, de fato, as pessoas queiram ter um relacionamento com Jesus? Às vezes, a maneira como eu resolvo o conflito, não sei se as pessoas que estão comigo, quando eu perco a paciência, se elas querem ter um encontro com Jesus, que uma discípula dele faz isso que faz. E aí eu fico pensando, eu estou crescendo em resolver conflitos de maneira saudável, estou vencendo, graças a Deus. Então isso já traz para mim uma consciência, opa, que ética eu estou tendo no uso da água? Que ética eu estou tendo em relação à criação? Isso tem mudado o meu comportamento, o fato de eu ser discípula de Jesus? Por quê? Porque esta palavra lá está me dizendo, me fiz uma pergunta a partir daquela palavra que eu li. Então agora eu preciso tomar passos práticos. Mas temos aí então, essa é a nossa terceira grande pergunta, né? E nós queremos olhar que a palavra de Deus tem várias perguntas aí, que nos são exemplo, além de Jesus. Nós temos em Gênesis, não é, Daniel, algumas perguntas aí importantes? E temos em Gênesis algumas perguntas muito importantes, algumas perguntas assim impactantes. A primeira delas, que nós podemos citar, é aquela pergunta que Deus perguntou para os humanos: onde é que você está? Olha só que coisa interessante, Deus não sabia onde eles estavam? Deus não sabia aonde eles estavam naquele momento? Sim, sabia. E é a primeira grande pergunta feita por Deus na Bíblia. E se nós formos trazer para a nossa vida essa pergunta, nós podemos dizer assim: aonde você está se escondendo? Atrás do que você está se escondendo? Olha, será realmente este o lugar? Esse é o seu lugar realmente? Seria este um lugar que Deus tem um plano para a sua vida, aonde você esteja? Esta é a parede certa onde você deve colocar a sua escada para subir? Porque sabe que tem uma historinha de uma pessoa que chegou com a sua escada para arrumar um telhado
e ele colocou a escada na parede, subiu no telhado e foi lá arrumar. Só que era a parede errada e o telhado errado. Aquele não era o caminho certo para ele. E essa pergunta de Gênesis é uma pergunta muito impactante. Aonde você está? Atrás do que você está se escondendo? Ou o que você está fazendo? Isso é de acordo com o plano de Deus para a sua vida ou você está fugindo do plano de Deus? Também temos uma segunda pergunta em Gênesis que é muito interessante. Gênesis 4 e 9. Onde está seu irmão? O quanto você tem estendido o cuidado para os que estão perto de você? E alguém poderia dizer, será que isso aí significa que temos de saber onde estão e o que estão fazendo os nossos irmãos, nossos amigos o tempo todo? Não, não é isso. Entretanto, devemos investir em outras pessoas de tal forma que quando percebemos que algo parece estar errado, nós nos importemos o suficiente com ela, em saber onde ela está, o que está acontecendo com ela e de que forma podemos ajudar. Outra pergunta interessante, Gênesis 16 e 8, foi feita por um anjo para Agar. E esse anjo perguntou assim, Agar, serva de Sarai, de onde vieste e para onde vai? De onde é que você vem? O que Deus depositou em sua vida até o dia de hoje? Qual o caminho que tens trilhado? Como é que foi o início dessa tua jornada? O início está melhor do que a jornada agora? Ou houve um declínio? Como tem sido a sua caminhada no crescimento? E nesse mesmo versículo pergunta assim, para onde é que você vai? Qual o futuro que Deus tem para você? Você já entendeu qual é o plano de Deus para a sua vida? Você tem se colocado nos caminhos de Deus e tem deixado e tem caminhado por esses caminhos? Uhum. Nesse sentido, essas duas perguntas são tão estratégicas, não é? Vocês estão vendo como tem perguntas acontecendo aqui de Deus para as pessoas? Deus, um Deus que nos pergunta. E um Deus que pergunta ali para as pessoas, para Agar, de onde você vem? Quer dizer, ela não sabia para onde ela ia, ela sabia a dor dela, ela sabia a história dela. Mas Deus estava convidando ela a olhar para além da história dela. Muito lindo, como a pergunta provoca uma reflexão. Então, muitas vezes, nós queremos entrar nessa perspectiva de darmos resposta para as pessoas. Muitas vezes, nós já sabemos para onde gostaríamos que a pessoa caminhasse. Mas, na medida em que nós vamos perguntando para ela, ela mesma vai conseguindo identificar caminhos, identificar barreiras e obstáculos internos dela que podem boicotar ela naquele caminho. Então, a pergunta ajuda a pessoa no processo de reflexão interna, mas também a tomar direção, tomar uma decisão. Porque senão as pessoas às vezes ficam convencidas que estão erradas, mas não convictas que estão erradas. E elas não vão gerar mudanças. Enquanto eu faço pergunta, a pessoa vai elaborando um processo de convicção muito maior do que se eu já digo para ela uma conclusão. Quando ela mesma conclui por meio das perguntas, o nível de convicção é muito maior. Então nós precisamos aprender a perguntar. Como Deus fez com Agar, de onde você vem? O que está acontecendo? Eu sei a história. Deixa a pessoa trazer de novo. Deixa a pessoa se posicionar na história dela. Como você se percebe na sua história? Onde você percebe sua responsabilidade em chegar até aqui? Pode ser que ela esteja só responsabilizando os outros e ela não consegue perceber que ela fez escolhas que também contribuíram para chegar na situação que ela está. Que ela também semeou vento e por isso está colhendo tempestades. Então as perguntas, em vez de eu dizer para ela, você fez isso, você fez aquilo, eu posso perguntar e que ela chegue à conclusão. Por quê?
Porque senão agora, nesse momento, eu ajudo ela a resolver essa situação, mas ela vai fazer novas escolhas erradas, porque ela não ressignificou as escolhas que ela estava fazendo antes. Então, nós precisamos aprender para onde você vai. Deus perguntou para Agar, perguntar para as pessoas, para onde você quer ir? O que é que está acontecendo? Nós brincamos muitas vezes entre nós, o nosso grupo de discipulado, que Deus tem propósitos para a nossa vida e David, que é meu discipulador, tem planos para nós. E eu brinco porque eu e Daniel dizemos para a nossa equipe que Deus tem propósitos para a vida deles, e alguns deles estão escutando agora, mas que nós temos planos para eles. Muito bem, nós podemos sonhar algumas coisas para a vida das pessoas, mas são elas, em última instância, que têm que entender para onde você está indo. E perceber esse caminho, e serem proativas, e achar o que elas vão fazer para chegar no sonho que Deus tem dado para elas. Nosso papel é levar a encorajá-las. Mas elas precisam ouvir sua voz interior, elas precisam ouvir Deus. Elas precisam ter convicção, este é o caminho e nele devo andar. E nosso papel agora é ajudar, encorajar elas a andar nesse caminho. Então, para onde você está indo? Quais são os sonhos? Tivemos nessa semana um dos microgrupos de discipulado, um retiro com Deus, para ouvirmos Deus, quais os sonhos de Deus para a nossa vida, para os próximos 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e vimos que temos que começar a fazer novas escolhas hoje, e aos poucos, se queremos até 5 anos estar onde entendemos que Deus quer que nós estejamos. Então, para onde você vai? São perguntas que ajudam. Nós estamos em grupos de discipulado, estamos em relacionamentos, precisamos aprender a fazer perguntas assim em nossas mensagens no culto e dar um tempo para as pessoas parar para pensar. Ficar em silêncio e deixar 30 segundos. Pense sobre isso. Não tenha medo do silêncio. Deixe as pessoas assimilarem a pergunta e gerar algum movimento dentro delas. Muitas vezes nós queremos, como servos, estar diante de Deus, e Deus quer que os seus filhos que o servem estejam diante deles. Não podemos ter uma identidade de servo antes de sermos filhos. E se eu tenho uma identidade de serva, eu preciso identificar passos práticos. Então, para que eu venha trazer um outro conceito de identidade, um deles, estamos falando de aplicar em nossa vida. Um deles pode ser, eu vou ler todos os dias de novo as declarações que a palavra de Deus diz sobre mim. O que Deus diz sobre mim, eu sou co-herdeira, eu sou filha amada, eu sou luz, eu sou sal da terra, o que Deus diz sobre mim. Então, nessa perspectiva, eu tenho uma coisa prática. Todo dia eu vou me olhar no espelho e eu vou declarar. Por quê? Porque eu estou fazendo um processo de renovação da mente. Outro, em relação à identidade. Toda vez que eu tenho um pensamento durante o dia onde eu me desqualifico, eu vou ficar ligada. Eu vou ter um post-it onde vai estar escrito ali em vários lugares da minha casa, no meu computador, eu sei, Jeremias 29, eu sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de bem e de mal. Então eu vou olhar de novo e vou declarar essa palavra. Os pensamentos de Deus sobre mim não são esses. E eu quero ter os pensamentos de Deus sobre mim. Então eu vou aí entendendo coisas práticas, eu vou colocando ações práticas. Nossa grande dificuldade, muitas vezes também no grupo de discipulado, é como aplicar o que estamos ouvindo de Deus. Primeira dificuldade, ficar em silêncio para ouvir Deus. Segunda dificuldade é colocar em prática o que ouvimos de Deus. Nós ficamos muito vagos. Se você disser que você quer simplificar a sua vida, talvez você precisa dizer de maneira prática: amanhã eu quero limpar aquela pilha que está em cima da minha mesa. Pronto! Já não é uma ação prática? Já não é uma mudança? Já começou, não começou a fazer uma coisa que você está protelando há muito tempo? Então nós temos que simplificar, começar com coisas simples e práticas. São elas que vão gerar mudanças em nossa vida. São elas que vão trazer mudança. Então eu também posso ajudar outros a viver um processo de mudança. Eu preciso ganhar a habilidade de ouvir Deus falar comigo. Se eu quero ajudar outros a ter a habilidade de ouvir Deus, eu preciso aplicar essa palavra em minha vida
para ajudar outros a aplicar essa palavra em minha vida. Por isso o processo que Jesus disse, eu fico olhando o cisco do olho do outro, procurando ajudar o outro nos seus problemas, mas eu não tiro as traves do meu olho. Então eu preciso viver um processo de crescimento, para que eu possa de forma genuína viver um processo de crescimento, ajudar o outro a viver um processo de crescimento. Por quê? Porque isso passa por mim, pela minha vida. Passa por eu viver esse processo. Então, pastores precisam caminhar com outros pastores, pastoras com outras pastoras, num grupo de discipulado profundo, onde pessoas ajudam a ouvir Deus, você ouve Deus, você identifica em sua vida o que precisa mudar e você tem um espaço da prestação de contas e tem pessoas que vão lhe perguntando. Vamos recapitular então? Vamos lá? Qual foi a primeira pergunta que nós fizemos? Que nós devemos pensar? Depois de cada mensagem, depois de cada devocional, depois de cada leitura. O que Deus está me falando? O que fala o meu coração? O que Deus está me dizendo? Isso é muito importante. Segunda grande pergunta. Que passos práticos eu vou dar para implementar aquilo que eu ouvi de Deus? Para que não fique apenas no ouvir, mas que passe para a ação. A minha parte, Deus falou comigo, agora a minha obrigação, o meu dever é colocar em prática aquilo que o Espírito Santo moveu a minha vida, aquilo que Deus falou comigo, que eu preciso, a área que eu preciso crescer, aquilo que eu preciso mudar. E a terceira grande pergunta é aquela que nós temos que é geradora de perguntas, né? Quais as perguntas que me vêm à mente à luz deste estudo? Para que não fique apenas no estudo, para que não fique apenas no intelecto, mas que desça ao coração e que se torne uma realidade na nossa vida. Daniel, mais uma palavrinha e vamos encerrando. Bom, o que eu gostaria de deixar para vocês é que perguntas são muito importantes. Elas nos fazem refletir e nos fazem pensar no que a palavra de Deus está falando para nós. Eu posso dizer para vocês que nos últimos tempos, Deus estava falando comigo de uma maneira muito importante, muito especial. Me preparando para um momento que eu iria passar. E eu precisava entender o que Deus estava falando. Por isso as perguntas são importantes. O que falou comigo? O que o Espírito Santo tocou no meu coração? E de que maneira eu vou colocar em prática isso que eu ouvi de Deus? E prestar contas para o meu grupo daquilo que eu me propus crescer e mudar ou implementar que eu ouvi de Deus. Não podemos ser apenas ouvintes, mas temos que ser praticantes da palavra. Isso é discipulado. Então, gente, uma grande alegria ter vocês aí com a gente. Muito obrigada. Obrigada aí, Lígia, Ana, que nos ajudaram aí nos comentários. Obrigada, pessoal, que esteve aí com a gente, de tantos lugares aí que estiveram conosco. Uma grande alegria estar com vocês. Um grande abraço.